Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é a economia do Oriente Médio. Vamos à aula? O petróleo é um combustível fóssil que representa a principal renda para a maioria dos países do Oriente Médio. É por abrigar a maior reserva mundial de petróleo e também pela alta taxa de exportação que a região desperta a atenção internacional e se revela com a grande importância na geopolítica global. Essa reserva petrolífera está situada numa dobra tectônica que se inicia na Mesopotâmia e se estende até o Golfo do Pérsico. O petróleo é uma riqueza natural que levou milhões de anos para se formar no subsolo da região. É proveniente da decomposição de material orgânico. A maior parte desse petróleo é exportada em estado bruto para as refinarias dos países compradores, onde é transformado em gasolina e óleo. O produto é transportado por oleodutos para o mar Mediterrâneo ou por gigantescos petroleiros que saem do Golfo do Pérsico, pelo Estreito de Hormuz e chegam ao Oceano Índico. Por esse estreito passa cerca de 40% do petróleo consumido no mundo. O que ocorre no Oriente Médio geralmente adquire importância global, uma vez que o elevado volume de petróleo enviado aos mercados externos interfere na vida econômica dos países. O Brasil, por exemplo, atingiu autossuficiência em petróleo, mas ainda está atrelado parcialmente à região. Uma alta no preço do barril pode ter reflexos negativos na nossa economia, forçando um aumento no preço do combustível e de outros produtos. O petróleo também já foi utilizado como arma política pelos países da região. No ano de 1973, a OPEP, que significa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, elevou o preço do barril para pressionar os governos europeus e estadunidense a forçarem Israel a se retirar dos territórios ocupados. Essa alta ficou conhecida como a primeira crise internacional do petróleo, causando consequências negativas. A segunda crise ocorreu em 1979 com a Revolução Islâmica no Irã e com a guerra Irã-Iraque, quando o preço do petróleo sofreu significativo aumento, resultando em mais um abalo na economia global. Desde essa época, o petróleo já se configurava como principal fonte de energia do planeta. Os principais exportadores de petróleo no mundo integram a OPEP e é formada pelos seguintes países: Arábia Saudita, Argélia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Angola, Equador e Venezuela. Desses países, 6 são do Oriente Médio. Embora o lucro obtido com a venda de petróleo seja elevado, grande parte da população do Oriente Médio apresenta baixo padrão de vida. Enquanto membros dos governos e empresas do ramo, nacionais e multinacionais enriquecem, a maioria das pessoas vive com dificuldades financeiras. Do ponto de vista da área ocupada e da população empregada, a agricultura e a pecuária de subsistência são atividades econômicas predominantes no Oriente Médio. É certo que o clima árido, presente na maior parte da região, dificulta a prática dessas atividades. Por isso, o cultivo é realizado em áreas mais úmidas, como o litoral mediterrâneo e a Mesopotâmia. A atividade agrícola é mais dinâmica na planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, região conhecida como crescente fértil. Nas margens desses rios e nas áreas próximas, o solo é rico em nutrientes, em razão das cheias, quando recebem sedimentos e matéria orgânica. São cultivados frutas, arroz, tigro e cana-de-açúcar por meio de técnicas de irrigação. Na região mediterrânea destacam-se as culturas comerciais, como a oliveira no Líbano e na Síria, a do fumo e a do figo na Turquia e a da tâmara no Iraque. Dadas as condições climáticas da região, a técnica de irrigação ganha importância e revela a capacidade de países como Israel e Arábia Saudita de vencer limitações impostas pela natureza. Essa técnica, contudo, ganha críticas por contribuir com o esgotamento dos aquíferos da região. A agricultura em Israel é muito desenvolvida, sobretudo porque o país irrigou áreas do deserto de Negev, região árida e sem vida, que se tornou importante produtor agrícola. Técnicas modernas de irrigação possibilitaram o cultivo em diversas áreas desérticas.
Uma atividade muito antiga no Oriente Médio é o pastoreio nômade, destacando-se a criação de carneiros, cabras e camelos. A prática do nomadismo na pecuária, que é muito comum nesses desertos, explica-se pelos obstáculos climáticos. Como a água e o alimento para o gado são escassos, há sempre a necessidade de constantes deslocamentos para procurá-los. O setor industrial não é muito forte na economia do Oriente Médio, com exceção da petroquímica. Devido à abundância de matéria-prima, Israel é a nação mais industrializada, com importantes polos em Haifa e Tel Aviv, onde predominam indústrias alimentícias, têxteis, eletrônicas, de armamentos e de equipamentos aeronáuticos. Além dessas atividades, o comércio é muito intenso na região, principalmente nas médias e grandes cidades.